Boa noite. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara, Excelentíssimo Senhor Diretor do Museu de Angra, em representação do Senhor Presidente do Governo Regional dos Açores, Excelentíssimo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara, Excelentíssimo Senhor Presidente da Direção da Filarmónica Recreio de Santa Bárbara, Excelentíssimo Senhor Maestre da Filarmónica de Recreio de Santa Bárbara, Excelentíssimo Senhor Orador convidado, Excelentíssimos sócios e convidados, sejam muito bem-vindos a mais um aniversário desta instituição centenária, a nossa Filarmónica Recreio de Santa Bárbara. É com muita honra que dou início, em representação do Sr. Presidente da Assembleia, à sessão de abertura das comemorações do aniversário desta Filarmónica. É de louvar que, passados 148 anos da sua fundação, esta instituição continue viva. Muito se deve ao trabalho e dedicação de várias direções, sócios e músicos, pois só com gosto, empenho e trabalho é possível manter em funcionamento uma instituição como esta. Gostaria de congratular a atual direção pelo trabalho desenvolvido ao longo deste ano, salientando todo o empenho para o sucesso e bom nome desta instituição. Parabéns aos músicos desta Filarmónica, aos sócios, à direção e a todos que tornaram possível a comemoração de mais um aniversário da Filarmónica Recreio de Santa Bárbara. Desejo que muitos mais sejam celebrados com união, espírito de equipa e com muitos sucessos coletivos e individuais. Desejo a todos uma noite agradável e espero que gostem do programa que foi preparado. Passo a palavra ao Sr. Presidente da Direção da Filarmónica Recreio de Santa Bárbara. Sr. Excelentíssima Representante do Governo Regional, Sra. Excelentíssima Presidente da Câmara, Sr. Excelentíssima Presidente da Junta de Freguesia, Sra. Excelentíssima Vice-Presidente da Assembleia, Sr. Excelentíssimo Maestre da nossa Filarmónica e o Sr. Excelentíssimo nosso Orador convidado. Estou a gaguejar. Excelentíssimos representantes das instituições como Casa de Povo, Barbarense, Escoteiros, todas as instituições, já algumas não estão aqui presentes, mas também são lembradas, os nossos convidados das outras filarmónicas, caros músicos, direção e todas as pessoas aqui presentes. Portanto, a minha palavra vocês sabem que é fraca, mas é o que eu sou. Quero agradecer a todos estarem aqui presentes. 148 anos é muito ano nessa Filarmónica. Estive a fazer as contas assim por alto, acho que dá aí talvez aí 4 gerações, penso eu, aí jeito de 4 gerações, se calhar bater as 5. Se calhar já passaram aqui centenas, talvez já bater talvez os 1000 ou mais de 1000 músicos e diretores, com certeza muito mais do que isso, porque são 148 anos, é muito ano. Uns vão, os outros ficam, os outros regressam e isto faz parte, é como é tudo na vida. E também estive aqui há 9 anos, pensava que não regressava e regressei. Portanto, isto foi em janeiro, no princípio de janeiro, mais ou menos a meio de janeiro, houve aqui uma Assembleia Geral, a qual, não apareceu a direção, e depois foram bater à minha porta, e eu, pensei, tive que pensar um bocadinho, tive que falar com a família, tive que perguntar também a opinião e alguns amigos, as pessoas mais chegadas, e já aceitei o quarto, mas isto não é fácil. Ser presidente de uma Filarmónica não é fácil. Não é fácil porque esta é uma casa muito grande, é uma instituição muito antiga, muita responsabilidade. A gente tenta fazer o nosso melhor, mas falta sempre qualquer coisa. Mas a gente tem um grupo bom. Porque ainda tem mais uma coisa, porque quando aceitei o quarto, as pessoas, não é que são as mais importantes, mas são as pessoas muito importantes, que é a secretária e tesoureiro. Eu arrisquei
cheguei sem ter a secretária de tesoureiro. Felizmente correu bem, aceitaram, demos-se muito bem, graças a Deus, tem um grupo de trabalho fantástico, a gente temos a fazer o que se pode, muito mais temos a fazer, nunca se consegue fazer tudo, isso é como as nossas casas, mas a Filarmónica está viva, o pessoal tem colaborado muito, os voluntários, a Filarmónica tem trabalhado muito a nível de concertos, de atuações, de procissões, carnaval, é tudo e mais alguma coisa. Portanto, a nossa Filarmónica acaba o ano com uma pressão e começa com uma pressão, penso que é assim, não é? A nossa freguesia é muito famosa por muitas pressões, não é, Sr. Padre? Peço desculpa, não chamei ainda foi Sr. Padre Jacó, peço desculpa por isso, mas não foi por mal. Pronto, e é isso, a gente tem trabalhado, há muito a fazer, é uma casa muito grande, temos a senhora Presidente da Câmara, já sabe que a gente precisa de muita coisa aqui. Ainda hoje tivemos a limpar aqui umas piscinas de água, mas está resolvido. Dá para lavar os foios, mas é assim. Esta casa é antiga, e estive a falar ainda agora com a senhora Presidente. Acho que é talvez a segunda casa, não é? O nosso aeroporto deu assim, com um bocadinho mais antigo. Acho que dão-me a saber, acho que é aos 60 anos que a casa está a apreciar. As pessoas têm sempre aquela coisa das cadeiras, sim, é muito importante, mas isto é uma casa que tem que começar de cima para baixo. E claro que a gente não vai meter cadeiras sem se começar amanhã o toito, as paredes, e temos já a entrega, já se entregou os projetos para dentro, vamos já ver. Só agora no dia 2 de janeiro, dia 1 é feriado, já tem aprovado, para a gente começar a fazer obras, Sr. Fernando. É assim, eu sei que é difícil e não está ninguém aqui à espera. Mas tem que se fazer com urgência, porque a gente tem muitas infiltrações, o teto está muito perigoso para quem trabalha lá em cima e está a ser preciso. Mas é um dia de cada vez e as coisas vão se resolver se Deus quiser. Pronto, ainda vou também estar a Massamonte, não é o mesão de Massamonte, é só que quero agradecer a tudo e a todos. A nossa Filarmónica está viva, a nossa casa tem uma coisinha triste, mas vai ficar alegre quando as obras ficarem prontas. E pronto, e viva a nossa Filarmónica e muitos parabéns por mais. E vou dizer esta palavra que eu acho que é difícil: o nosso 158º aniversário. Há 9 anos não consegui, mas este ano consegui. Muito obrigado a todos e sejam felizes. Vou passar a palavra ao nosso Presidente da Junta. Também há de nos ajudar alguma coisa. Boa noite a todos, cumprimentos a todos os da mesa, Sr. Excelentíssimo Diretor do Museu de Angra da Luz, em representação do Sr. Presidente do Governo Regional, Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara, caro amigo António Borges, cara amiga Edwina Borges e ao querido Rodrigo Lucas, e também um cumprimento especial ao professor Alan Menezes, que eu ainda tenho a mudança de chip para fazer do Sr. Presidente. Também um cumprimento muito especial a todos os representantes de outras instituições aqui presentes da freguesia e da nossa comunidade, a todos os mesmos órgãos sociais, aos colegas, que são sempre colegas e amigos músicos e sócios desta casa, no qual que é confiado também para vos dizer umas palavras. Torna-se já difícil porque os anos vão-se passando, ora no cargo agora da Junta, ora nos cargos que também já tenho a honra de servir aqui nesta casa, mas obviamente que a mensagem é sempre de parabenizar a Filarmónica de Santa Bárbara para aquilo que é, para a instituição que é até hoje, pelo baluarte também que é da nossa freguesia. 148 anos não são, obviamente, nem 148 meses, nem 148 semanas, nem tão pouco 148 dias, portanto há aqui um passado que deve ser sempre lembrado por todos aqueles que já passaram e que já serviram aqui em nossa casa. Felizmente ainda vejo aqui alguns que nos vêm marcar presença sempre neste dia. Uma mensagem sempre também
de apreço a todos aqueles que fazem o presente da nossa Filarmónica e que são, obviamente, os músicos, os sócios e os voluntários que trabalham diariamente para esta casa, e também, obviamente, deixar aqui uma mensagem para o futuro. Nós estamos quase aí a fazer mais uma data redonda, que há de ser o 50º aniversário, não é assim? Então, que há de ser uma data muito bonita para esta casa, e obviamente que, enquanto junta de freguesia, o apoio tem também de ser sempre regular aqui à Filarmónica. Estas instituições fazem-se com pessoas e de pessoas e para as pessoas, tal como todas as outras, e obviamente que só com a colaboração entre todos é que isto consegue-se levar para a frente, vai adiante. Portanto, muitos parabéns à Filarmónica e longa vida, obviamente, à nossa Filarmónica. Muito obrigado. Muito boa noite. Cumprimentar o Sr. Diretor do Museu em representação do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, cumprimentar o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara, cumprimentar o Sr. Presidente da Direção desta Filarmónica, cumprimentar a Sra. Vice-Presidente da Assembleia, o Sr. Maestro Rodrigo Lucas, cumprimentar o Sr. Padre o Jacob, cumprimentar o Sr. Orador, professor Alan Donês, mas também pode-se chamar Presidente, que é Presidente da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo, e cumprimentar todas as instituições aqui presentes, cumprimentar músicos e dizer que para mim é uma honra estar aqui neste 148º aniversário. Dizer, para descansar um bocadinho o nosso Presidente da Direção, dizer que já foram tantas as visitas que fizemos aqui a esse espaço, se não houver obra, a gente ainda sabe o que é que veio aqui fazer, mas ela vai acontecer, ela vai acontecer, porque já algumas pessoas que se sentaram aqui nessas cadeiras hoje e que até são bastante próximas já começaram a dizer, estão mesmo a precisar de ser substituídas, mas não só as cadeiras. Mas agora falando em nome do município de Angra do Heroísmo e em meu nome pessoal, agradecer o convite que nos foi feito para estarmos aqui a comemorar estes 148 anos de existência, e hoje também relembrei alguns momentos que vivi com a Filarmónica de Santa Bárbara. A Filarmónica de Santa Bárbara não é apenas uma coletividade musical, é uma casa de afetos, de memórias, de formação, de entrega e de continuidade. Ao longo de quase século e meio, tem sido uma escola de cidadania, arte e disciplina, mas também um ponto de encontro de gerações, onde se cria música, mas sobretudo se criam laços. Permitam-me falar não apenas como Presidente de Câmara, mas também como amiga da Filarmónica. A relação que tenho com esta casa é feita de proximidade, respeito e muito carinho. Tenho acompanhado esta Filarmónica em muitos dos seus momentos mais marcantes, nos concelhos aqui na freguesia, aos palcos maiores do nosso concelho e além fronteiras. Recordo-me em particular a emoção na deslocação à Alemanha, experiência que guardarei para sempre. Acompanhei a Filarmónica numa viagem que foi mais do que um intercâmbio cultural. Foi a demonstração viva da qualidade musical que aqui se cultiva, de união do grupo e de uma forma tão bonita como a música açoriana pode ser levada ao mundo. Ver a Filarmónica de Santa Bárbara representar Angra do Heroísmo e a Ilha Terceira com tanta dignidade, talento e profissionalismo foi para mim motivo de muito orgulho. E eles tocaram nos mais diversos lugares, eles tocaram várias vezes ao dia, tocaram nas várias ruas da cidade onde nós estávamos, com o sol, que às vezes eu dizia como é possível a resistência dos nossos músicos debaixo de um sol bastante intenso, e eles mas estavam prontos para tocar à noite, estavam prontos para tocar de manhã à tarde, tiveram mesmo muita resistência durante aqueles dias na Alemanha, mas também foram dias muito agradáveis e dias que depois se chegava ao local onde nós estávamos a ficar, e eram também momentos de muita alegria e de muita amizade, inclusive
inclusive até a ver quem é que fazia a melhor sopa. Vejam só até onde é que isto chega. Ao longo desses anos estive presente em muitos concertos e momentos especiais desta Filarmónica, e em cada um deles senti o mesmo espírito, dedicação, rigor, mas também alegria e paixão. Nada disto seria possível sem o trabalho incansável dos músicos, dos maestros e das direções que, geração após geração, asseguram a continuidade desta instituição tão importante. A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo reconhece e valoriza profundamente o papel das nossas filarmónicas, são pilares culturais, são motores da formação musical, são espaços de inclusão e de participação comunitária. Por isso, reafirmo hoje o nosso compromisso de continuar a apoiar o vosso trabalho, porque apoiar uma filarmónica é fortalecer a nossa identidade enquanto comunidade. A Filarmónica de Santa Bárbara é, sem dúvida, uma referência no nosso panorama musical do Concelho e é também um exemplo de resiliência, de persistência e de amor à música. A todos os que fazem parte dessa história de quase 150 anos, músicos, familiares, dirigentes, antigos executantes, maestros e amigos, entre outros, deixo o meu sincero agradecimento. Continuem juntos a construir o futuro, com a mesma força e dedicação que nos trouxe até aqui. Muitos parabéns pelos vossos 148 anos de existência, que venham muito mais, com a mesma música, com a mesma união e com o mesmo brilho. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Sr. Presidente de Filarmónica de Santa Bárbara, Srs. Membros de Direção, Sr. Maestro, caros músicos, associados e amigos, Sr. Conferencista, Professor Alonso Menezes e Presidente também da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra, Presidente da Assembleia e Presidente da Junta de Freguesia, Autoridade Eclesiástica, minhas senhoras e meus senhores. É para mim uma honra estar aqui hoje em representação do Sr. Presidente do Governo dos Açores para celebrar convosco estes 148 anos desta instituição que tão dignamente tem servido a cultura, a memória e também a identidade da nossa comunidade. Ao longo de quase meio século de vida, a Filarmónica Recreio de Santa Bárbara tem sido muito mais do que uma escola de música. Tem sido um espaço de formação cívica, mas também um espaço de formação artística e também humana. Um espaço onde gerações encontraram não só conhecimento musical, mas também valores, dedicação, perseverança, disciplina e também espírito de entreajuda. A vossa história é feita de pessoas que, movidas por paixão e sentido de missão, mantiveram vivo o som desta casa mesmo nos momentos mais exigentes e mais difíceis. Reconhecemos e admiramos profundamente o trabalho contínuo desta casa. Sabemos o quanto exige manter uma instituição com esta longa vida, o esforço diário, a gestão cuidada, o empenho voluntário, a resiliência perante desafios que se renovam a cada época. E, sobretudo, sabemos também que nada disto seria possível sem o contributo de cada músico, de cada dirigente, de cada família, que apoia e acredita no vosso percurso. Hoje celebramos 148 anos de história, mas também celebramos a capacidade de olhar o futuro com confiança.
Num tempo em que as comunidades precisam de referências, a Filarmónica continua a ser um ponto de encontro, um lugar de pertença e também um símbolo de união e de continuidade cultural. A música que aqui se faz não é apenas arte. É também serviço público e é identidade local e é também memória coletiva. Em nome do Sr. Presidente do Governo dos Açores, felicito a todos os que mantêm esta casa viva. Que este aniversário seja um estímulo para continuar a construir, com o mesmo ânimo, os próximos capítulos desta história. Que a Filarmónica siga inspirando jovens, unindo gerações e enriquecendo a vida cultural da nossa terra. Os nossos parabéns à Filarmónica Recreio de Santa Bárbara pelos seus 148 anos de vida e o nosso profundo agradecimento pelo contributo inestimável que presta à comunidade. Muitos sucessos para o futuro e que a música continue sempre a ser o vosso caminho e o vosso legado. Muito obrigado a todos. Excelentíssimo Senhor Representante do Governo Regional, Diretor do Museu de Angra, Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara, Excelentíssimo Senhor Presidente da Junta, Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Assembleia, Excelentíssimo Senhor Presidente da Direção, caro orador, estimadas senhoras e senhores, caros músicos, dirigentes, convidados e amigos da Filarmónica Recreio de Santa Bárbara. É com uma honra enorme que me encontro aqui hoje para celebrar mais um aniversário da nossa Filarmónica, uma instituição que continua a ser um pilar cultural e humano desta freguesia. Vivemos tempos em que a tecnologia transforma profundamente a nossa forma de comunicar. Aproxima-nos em segundos, mas também tantas vezes nos afasta do contacto verdadeiro, no convívio presencial, na partilha que só acontece quando estamos juntos. É fácil perdermos nos ecrãs e mensagens rápidas, mais difícil é manter vivo aquilo que realmente nos liga enquanto comunidade. É por isso que a Filarmónica tem este valor tão especial. Aqui continuamos a reunir pessoas de todas as idades e com particular orgulho muitas delas jovens que, e tenho aqui um parênteses, quando não se distraem nas breves pausas enquanto outros colegas tocam, escolhem deixar a tecnologia por uns momentos para se dedicarem à música, ao trabalho em equipa, à disciplina e ao prazer de criar algo maior do que um individualmente. A Filarmónica é, hoje, como sempre, um espaço onde o contacto humano se mantém, onde se aprende ouvindo e olhando, onde se cresce lado a lado. Cada ensaio e cada serviço são um lembrete de que a música, feita em conjunto, é uma das mais belas formas de comunicação real. Celebramos mais do que um aniversário. Celebramos 148 anos de capacidade desta casa de se adaptar aos tempos, sem perder a essência que a define. Celebramos a continuidade, a união e o contributo incansável dos nossos músicos, diretores, famílias e da comunidade que nos apoia. Que possamos continuar este caminho, honrando o passado e construindo um futuro onde a música e as pessoas caminham sempre lado a lado para que o legado desta nossa Filarmónica permaneça por muitas gerações. Parabéns à Filarmónica Recreio de Santa Bárbara, viva a FRSB. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo,
Senhor representante do Governo Regional, Senhor Presidente da Direção e demais membros dirigentes desta Casa, Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Senhor Presidente da Assembleia, Maestro, Senhor Padre, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Bom, eu já sei que estão todos a olhar para mim com estes livros na mão, vou ler isto tudo. E, portanto, não sei se trouxeram um lanchinho, mas a coisa vai ser precisa. Bom, eu, antes de mais, quero agradecer a honra de me terem convidado para ser o vosso orador esta noite. Durante muitos anos eu estive aqui em outras funções, é um espaço e é gente que nós já nos conhecemos há muitos anos, mas esta é uma forma diferente também de participar, agora na figura do orador. Eu já assisti a muitas destas cerimónias e a verdade é que o papel do orador é um papel difícil. Um papel difícil porque, por um lado, o objetivo fundamental é, no fim de contas, prestar homenagem à sociedade e àqueles que a criaram e àqueles que a trouxeram até hoje. Mas a verdade é que todos vocês que aqui estão já ouviram contar esta história para aí umas 50 vezes, alguns, umas 20 vezes outras, enfim, já todos ouviram falar na fundação e na história da sociedade. E por isso é um bocadinho difícil e é necessário, de alguma maneira, trazer alguma novidade e dar algum sentido diferente a este dia e a estas coisas. E a verdade é que, enfim, eu fui-me informando e eu queria, antes de mais, ele não está aqui presente, mas agradecer ao engenheiro Paulo Barcelos, que teve a gentileza de me oferecer um livro que ele publicou sobre esta casa. Livro esse que se encontra esgotado, fica a minha sugestão ao Sr. Presidente, não era má ideia atualizá-lo e voltá-lo a editar, seria uma boa forma também de angariar alguns fundos, porque eu creio que os sócios e os barbarenses gostariam de ter o livro. É um livro muito interessante e é um livro que conta muito do percurso desta casa. E a primeira coisa que eu vos queria dizer, sem pronunciar aquelas palavras complicadas do não sei quantos, é dizer que afinal nós hoje estamos aqui a celebrar não 148 anos, mas 150. Porque, na verdade, o padre José Alves da Silva, que era grande amigo do pároco de Santa Bárbara e fundador, e no fim de contas o grande instigador da fundação desta casa, numa nota que colocou neste livro, isto é a topografia do padre Jerónimo Miranda de Andrade, uma edição nova, feita pela Câmara recentemente, mas que junta um conjunto de notas dele, do padre José Alves da Silva, e ele diz que esta filarmónica fez a sua primeira aparição em agosto de 1875. Portanto, já tem século e meio de existência, só terá formalizado, e não se percebe bem porque a data do 4 de dezembro, que noutros livros aparece 3 de dezembro, de 1877, mas a verdade é que em termos de estatutos só o tiveram em 1932, por causa do fim da liberdade de associação. No período democrático, como hoje, quem queria juntava-se e fazia o que entendia, o Estado Novo entendeu que não era assim e obrigou todas as instituições existentes a terem um alvará do Governo Civil. E foi em 1932 que esta casa, pela primeira vez, teve o alvará que lhe permitia que as pessoas se reunissem aqui, porque era ilegal, não havia direito de associação, era ilegal as pessoas juntarem-se e, portanto, para se poderem juntar tinham que ter o alvará e foi aí que foi a aprovação dos primeiros estatutos. Portanto, o caminho é um caminho interessante, é uma filarmónica que nasce, de facto, há 150 anos atrás, fez as suas primeiras atuações em 1875 e depois foi avançando por aí adiante. E foi um caminho muito interessante, foi um caminho feito no meio da pobreza e das dificuldades que eram as nossas freguesias naquela época. Um caminho verdadeiramente difícil, mas foi um caminho que mostra a resiliência e a força deste povo, porque, na verdade, a partir de um princípio extraordinariamente modesto, isto foi crescendo, foi mudando de casa de vez em quando, até que finalmente, na década de 60, veio para aqui e em 1970, portanto não foi há muito tempo, começou a construção deste espaço que nós nos encontramos aqui, que depois foi tendo alguns melhoramentos naqueles anos seguidos e depois houve o acrescentar da casa para aquele lado, a aquisição do terreno onde agora está o parque de estacionamento e, terminando esta saga, agora muito recentemente, a aquisição do posto de leite e a sua demolição, que veio dar outra largueza e outra beleza a este espaço e que agora abre outras perspectivas.
Mas é um percurso, de facto, notável e é um percurso que foi devidamente reconhecido pelo Estado quando, em 1977, por decisão do Presidente Ramalhianes, concedeu a esta Casa o grau de membro honorário da Ordem de Benemerência. Não há muitas instituições que tenham merecido um reconhecimento tão elevado da República e esta Casa é uma delas. Portanto, é uma Casa que tem um percurso glorioso, começando muito informalmente, provavelmente um grupo de pessoas que se juntaram, alguém deve ter financiado a aquisição dos instrumentos. Há algumas fotografias em que ainda se vêem os músicos, muitos deles, apesar de não havia farda, a farda também só chegou na década de 1930, apesar de virem com os seus casacos, estavam descalços. Não tinham dinheiro para os sapatos e, portanto, nós vemos alguns músicos a tocar descalços, apesar de virem de casaco e, enfim, com um ar mais arrumado, mas a verdade é que isso mostra que as dificuldades foram muitas. E como este dia é um dia também de prestar, de alguma maneira, de prestar homenagem a esta gente, à gente que começou no princípio, eu gostaria de falar um bocadinho, até porque neste livro também está uma boa biografia nas notas deste livro, e já agora quem o quiser comprar, ele continua à venda na Câmara e no Instituto Histórico, e é um livro que tem um excelente texto sobre a freguesia de Santa Bárbara e que fala muito desta casa e fala escrito por alguém que viveu aqueles tempos. Portanto, é quase uma espécie de memória daquele tempo. Mas esta Filharmónica não nasceu, enfim, sozinha. Ela nasceu no âmbito de um movimento que nessa altura percorria os Açores e percorria o país, tem a ver com o fontismo, tem a ver com um período de alguma maneira, de uma melhoria na situação social geral do país, alguma estabilidade política depois dos anos terríveis das duas guerras civis que Portugal atravessou e de toda a instabilidade que se viveu, enfim, naquela década que vai desde 1820 até 1850, portanto foram anos muito difíceis, anos de guerra e anos de grandes dificuldades. O país começou a estabilizar e começou a surgir outra capacidade de fazer coisas. E é aí que surgem as filharmónicas. Elas surgem, em boa parte, por imitação das bandas militares. Nessa altura, quando esta foi criada, havia a banda de música, ou a música do Batalhão de Caçadores número 10, que era a unidade militar que estava, nesse momento, aquartelada na Fortaleza de São João Batista, e foi a partir dela, e de alguma maneira seguindo o modelo dela, que ela nasceu. Mas não se pense que essas bandas eram muito grandes. A banda de caçadores, nós conseguimos ver isso porque ela tinha um quadro fixo por lei, portanto tinha um quadro de pessoal, tinha 24 músicos. Portanto, apesar de ser uma banda profissional, era uma banda muito pequena, daí a explicação de porque é que os coretos antigos eram tão pequenos. Olhem, por exemplo, ao coreto da Serreta, que é um dos poucos que ainda sobrevive, para meter uma banda das que nós temos hoje lá dentro, impossível. Cabe a mesa ou o coreto que está no Jardim de Angra, outro espaço muito pequeno. Mas eram os coretos onde cabiam as bandas daquele tempo. Eram bandas muito pequenas. E esta banda nasceu nessa altura. Porquê é que as bandas nasciam? Havia duas questões. Uma era a procura do progresso, a música. Nós hoje temos a música por todo o lado, temos a música no bolso, no telemóvel, temos a música no rádio, temos a música na televisão, temos a música no CD, no computador, enfim, vivemos num mundo imerso em música. Naquela altura, quem queria ouvir música só se a fizesse. Não havia gravadores, não havia discos, não havia nada disso. Podia haver alguma vitrola vinda da América, mas isso seria uma riqueza extraordinária. Mas a verdade é que, para o povo desta terra, ouvir música só mesmo quando alguém a tocava. E quem é que tocava? Havia um outro que sabia tocar uma viola, uma rebeca, uma coisa assim, e era isso que se tinha. E, portanto, não havia, de facto, uma cultura musical por aí além e não havia grande capacidade de ouvir música. Para ouvir música era preciso ter-se alguém que a tocasse. E havia duas motivações na criação das bandas. Uma, talvez era a mais dominante e que foi aquela que claramente dominou aqui, era da natureza religiosa. Era preciso encontrar uma maneira de abrilhantar as procissões, as coroações, enfim, as cerimónias religiosas, já porque havia uma tradição de música sacra. Santa Bárbara, aliás, tem a riqueza de ter aqui um órgão histórico. Santa Bárbara já tinha música na igreja. Era dos poucos sítios em que se ouvia música. E, provavelmente, esse foi o motivo que levou à criação desta banda. O outro motivo era político. Na altura vivia-se uma profunda luta política entre partidos.
Havia dois grandes partidos, estávamos no rotativismo, havia o Partido Regenerador, que era do centro-direita, que seria mais ou menos o equivalente ao atual PST, e havia o Partido Progressista do centro-esquerda, que é o antepassado do atual Partido Socialista. E entre os dois partidos eles revezavam-se no poder e a luta política era duríssima. Cada um tinha o seu jornal, chamavam-se nomes de ladrão para cima uns aos outros, portanto hoje a política é feita com outra delicadeza. Se forem ler os jornais daquela altura vão ver que aquilo era de uma dureza, era mesmo deita abaixo, não é? E os partidos políticos fundavam as suas bandas. Por isso é que há tanta banda que tem progresso. Progresso porquê? Eram estavam ligados ao Partido Progressista. Liberdade. Estava ligado normalmente ao Partido Regenerador. E há muitas bandas que ainda hoje no nome têm um restinho daquilo que foi a razão da sua fundação. Os partidos políticos financiavam as bandas, os seus líderes, e eram um importante instrumento eleitoral. E, portanto, muitas das bandas tiveram essa gênese e nasceram assim, na luta política partidária. Esta aqui não foi o caso, nasceu pela outra das razões, razão religiosa. E aqui, o homem que está por trás da fundação foi o padre João Lourenço da Rocha. Este padre João Lourenço da Rocha, que era um grande amigo do homem que fez as notas deste livro, e daí a possibilidade de nós aqui percebermos a história da Filarmónica com outra visão e percebemos que, de facto, ela começou foi em agosto de 1975 e quem escreve era alguém que era muito próximo de quem a fundou, portanto, não é uma informação buscada de segunda mão. Este padre João Lourenço da Rocha era um homem das 12 Ribeiras. Nasceu nas 12 Ribeiras em 2 de fevereiro de 1834. Portanto, ele, quando fundou a banda, tinha entre os 41 e os 42 anos de idade. Portanto, era um homem que estava, nessa altura, na pujança da sua força e da sua carreira. Foi um homem que estudou em Angra, foi ordenado em 1857, começou a sua carreira por ser tesoureiro aqui em Santa Bárbara, depois foi colocado nas 12 Ribeiras, depois foi capelão e cura em Nossa Senhora de Pilar, que na altura era parte desta freguesia, portanto, naquilo que hoje é as 5 Ribeiras, e foi o homem que também está por trás da criação da freguesia das 5 Ribeiras e da construção da respectiva igreja. Era um homem que, ao longo, fez a sua vida entre as 12 e as 5. Portanto, fez toda a sua carreira aqui nestas 3 freguesias, acabou por ser nomeado vigário aqui de Santa Bárbara, em 1868, e aqui morreu em 1907. Mas não foi um homem qualquer, foi um homem com uma grande energia. Ele está por trás de muitas das obras que se fizeram e, inclusivamente, pagou do seu bolso uma ponte. Ainda não havia pontes por cima das ribeiras, passava-se a ribeira de Avau. As obras fizeram algumas pontes, mas a ponte, quando ele era padre nas 12 ribeiras, fizeram a ponte por cima da ribeira das 12, mas tinha que se atravessar Avau, a ribeira das 11. Ele é que fez uma ponte. O caminho não é o atual, é o chamado caminho velho, aquele que vai lá por trás da sociedade, e por lá embaixo, e ele é que pagou a ponte do seu bolso, a ponte que está por trás da sociedade. Ainda está lá os restos dessa ponte, ainda passamos por cima dela. Foi um homem que, por onde passou, realmente por estas 3 freguesias, deixou história. Fez um grande trabalho aqui em Santa Bárbara, nas 5 Ribeiras acabou por ser ele o grande motor da construção da igreja, porque havia uma pequena ermida que é lá que celebrava a missa e com a elevação à paróquia. Foi ele que construiu, foi nomeado presidente de uma comissão para construir a igreja e construiu a igreja. O império que está aqui foi feito de novo por ele e foi ele que, no fim de contas, também teve, mais na área mais social, a iniciativa de criar esta banda. Além disso, era um homem muito voltado para as questões do estudo e fez o restauro do arquivo paroquial daqui. Inclusivamente fez uma coisa que na altura deu brado, porque toda a gente tentava esconder, que revelou que em Santa Bárbara tinha havido escravos, muitos, e encontrou no arquivo os atos do batismo dos escravos. E, portanto, isso na altura não foi muito bem visto, porque a tendência era esconder essas partes mais, enfim, escuras da nossa história, mas o homem fez isso e deixou um legado de mais de 6.000 páginas que neste momento estão à guarda, estão depositadas no arquivo em Angra. E, portanto, é um homem que teve esta história e que bem merece ser hoje aqui lembrado, numa altura que, na verdade, estamos a celebrar 150 anos de atividade desta casa.
Mas este homem também estava ligado a uma família muito dada ao clero. Ele era sobrinho de um homem famoso, o subdiácono José Lourenço da Rocha, que há uma lápide que o lembra ali na Igreja das 12, que foi um homem que nunca chegou a padre, porque não quis ser ordenado, porque sofria uma doença qualquer crónica, mas que foi um grande intelectual da altura e montou uma espécie de pequeno polo intelectual ali nas 12, que vinha gente da cidade para o ouvir e para falar com ele. Ele era tio deste padre e foi o seu mentor, portanto acabou por levá-lo também a ser padre. Portanto, é um homem que seguiu estas tradições. Para nós percebermos como é que esta casa nasceu e como é que ela era naquela altura, e eu também, sem querer gastar muito do vosso tempo, gostava de vos falar daquele tempo. Porque nós hoje temos a ideia que as coisas são como nós vivemos hoje. Não eram como vivemos hoje. Era um tempo muito, muito diferente. Naquela década, e para chegarmos lá, eu gostaria de falar um bocadinho, e seguindo o que está aqui também na topografia do Padre Jerónimo, Santa Bárbara é uma das freguesias mais antigas da Ilha Terceira. E era uma super freguesia. Começava ali na Cruz das Cinco, e, aliás, até começou um bocadinho mais tarde, porque a fronteira inicial, ao que parece, era a Ribeira das Duas. Ou seja, ainda dentro de agora o que é São Bartolomeu. Estendia-se por aí fora até um lugar chamado A Vila, que fica depois da Cova da Serreta. Aquele lugar chama-se A Vila porque era a fronteira do concelho da Vila de São Sebastião. Os altares do Raminho pertenciam a São Sebastião e, portanto, esta freguesia era o oeste do concelho de Angra. Portanto, era a última freguesia do concelho de Angra, uma freguesia enorme, e foi também o último espaço a ser povoado. Na década de 1480 ainda se davam terras aqui para alguém que as quisesse desbravar. E a Serreta, a zona que é a Serreta e o Raminho em paralelo, porque são dois povoamentos, um que vem do lado da praia para cá e outro que vem do lado de Angra para lá. E havia aquela massa do biscoito da Fajã, que era uma espécie de fronteira mais ou menos intransponível. As pessoas dos dois lados têm origens diferentes e têm, digamos, uma gênese diferente. Do lado de lá era o Concelho de São Sebastião, do lado de cá o Concelho de Angra, e, portanto, Santa Bárbara foi avançando por aí fora e as últimas terras a ser desbravadas são o espaço que é agora a Serreta, que fazia parte também desta freguesia. A primeira divisão da freguesia aconteceu em 1684, com o nascimento da freguesia das 12 Ribeiras. Dividia-se em duas, as 12 Ribeiras estendia-se nessa altura, onde agora começa, até ao tal lugar da vila, não é? E o resto, portanto, o que é hoje Santa Bárbara e as 5 Ribeiras, continuou a ser uma freguesia. As 12 Ribeiras depois veio a dividir-se, deu origem à Serreta, e Santa Bárbara também se veio a dividir, dando origem ali às 5 Ribeiras. Portanto, esta que é a gênese deste território. E era, de facto, um território de fronteira, porque o lado de lá já era outra gente, já era outro território, já era outro concelho. Aliás, os altares do Raminho são as únicas freguesias que já pertenceram a 3 concelhos. Foram de São Sebastião, passaram para o Concelho da Praia e depois os altares do Raminho ainda não existia, passou para o Concelho de Angra, depois os altares dividiram-se e deu origem ao Raminho. Portanto, isto é a gênese desta zona. E era neste tempo, no tempo, está-me a dizer que eu estava a chegar à altura de eu acabar. Era neste tempo que as coisas foram acontecendo. Aqui Santa Bárbara é uma freguesia muito antiga, era uma freguesia, aquele lugar lá embaixo, onde que agora está, tem lá aquele turismo, mas que era a Nossa Senhora da Ajuda, era um marco importante, porque não havia casas lá para baixo, os navios que se aproximavam de Angra usavam aquele ponto para reconhecimento. E havia aí um sistema de comunicação que mandava recado para Angra, quando as naus da Índia e os navios quase todos que vinham do sul tinham que entrar aqui a partir do oeste, por causa dos ventos, e entravam aqui neste canal entre São Jorge e a Terceira, e ali era um dos postos avançados de reconhecimento, quer do navio, quer de terra para o navio. Portanto, é uma freguesia que tem esta história profunda e longa. De tal maneira é assim que, quando o Concelho de São Sebastião estava para ser extinto, ele foi mandado extinguir em 1825, mas eles resistiram enquanto puderam para não serem extintos, embora os altares já se tivessem separado e já estivessem integrados na praia,
mas São Sebastião ainda ficou ali, o que é hoje o Porto Judeu, São Sebastião e uma parte da Feteira ficaram ali a ser o Conselho de São Sebastião. Quando estava a decorrer a discussão, os regeneradores estavam no poder, queriam extinguir o Conselho, os progressistas estavam na oposição, não o queriam, e os progressistas resolveram fazer uma proposta ao contrário. Vamos a criar mais um Conselho. E foi proposto que Santa Bárbara fosse sede de um Conselho, que seria um Conselho que apanharia desde São Bartolomeu até o que é hoje a Serreta, que na altura ainda não era freguesia. Isto foi em 1866. Portanto, estão a ver que Santa Bárbara já era, de facto, um lugar tão notável que foi proposto para Conselho. Só que o governo da altura, pelo contrário, resolveu mesmo extinguir São Sebastião. E ao extinguir São Sebastião, a fronteira desta zona mudou. Uma parte que era dos Altares, que era a Feijão da Serreta, passou para a Serreta e a fronteira do Raminho avançou um bocado lá mais para norte e, portanto, deu a configuração que nós hoje temos das freguesias aqui. Para nós percebermos um bocadinho disto, também temos que ver que o povo daquela altura era bem diferente do que era agora. Aqui havia um professor régio desde 1832, ao que parece, mas só formalmente só se constituiu uma escola em São Sebastião em 1863, ou seja, uma década antes da fundação desta casa. A escola feminina só apareceu em 1879, já esta casa existia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos essencialmente analfabetismo generalizado. Um dado geral para o país em 1900, ou seja, já 2 décadas, quase 3 décadas depois, 80% das pessoas eram analfabetas, mas mais de 90% das mulheres eram analfabetas. Quer dizer que nesta freguesia, isto é um dado geral, inclui as cidades, aqui muito provavelmente 1 em cada 10 talvez soubesse ler. Portanto, estávamos num período em que saber ler não era coisa que interessasse muito. Foi criada estas escolas. No princípio as pessoas resistiram, achavam que mandar as raparigas para a escola era uma tolice, iam perder as raparigas em vez de as educar e, portanto, foi um princípio muito difícil. Portanto, é neste ambiente de analfabetismo generalizado que esta sociedade nasce. Mas para nós percebermos ainda melhor isto, eu gostava de vos levar muito rapidamente, porque já bateu a porta uma vez, vai bater a segunda, muito rapidamente tentar explicar como é que era a política naquela altura. Na altura não havia separação entre o Estado e a Igreja. Os padres eram colocados, como agora são os professores, por concurso, eram pagos pelo Estado. Havia um ministro da Justiça e dos Cultos, que era o ministro da Religião. Os bispos eram propostos pelo Estado e, se não fossem aprovados pelo Estado, não eram bispos. E os padres eram colocados como funcionários. Portanto, não havia... Nós hoje consideramos a Igreja uma coisa, o Estado a outra, não. O Estado entrava pela Igreja dentro e a Igreja não tinha qualquer liberdade organizativa, portanto, era o governo que mandava na Igreja e, portanto, nomeava os padres por concurso. Claro que também pagava os padres, essa era a parte boa para os padres, não é? Eram funcionários do Estado, portanto, eram pagos como os professores, mas era assim que as coisas funcionavam. E os padres, nessa altura, particularmente os párocos, tinham um papel preponderante na vida das comunidades. Na altura estava em vigor o Código Administrativo de 1842, que punha o padre como o presidente nato da Junta de Paróquia. Portanto, o padre era o presidente da Junta por natureza. Depois a Junta tinha mais 2 membros, que eram eleitos, mas o padre era sempre o presidente. E a Junta de Paróquia, não havia Junta de Freguesia, só há juntas de freguesia a partir de 1916, quando a República, já na fase de separação do Estado e da Igreja, resolveu mudar o nome. Portanto, a Junta de Paróquia era assim que se chamava, era um organismo que era quase uma espécie de comissão fabriqueira. Quais eram as funções? As funções basicamente eram as obras da Igreja, a manutenção da Igreja, o culto, portanto, os meios para o culto, o pagar o padre, que era pago pelo Estado, mas a Junta de Paróquia garantia que tudo se fazia de acordo com as regras, e era as questões da beneficência, que eram basicamente algum apoio social, alguma assistência social, e uma função muito importante que era a questão dos expostos. Isso é uma página negra da nossa história, que ninguém gosta de falar, mas a verdade é que a moralidade era pequeníssima nestas terras.
crianças sem pai e sem mãe eram aos montes. Havia centenas e centenas de crianças que eram expostas. O que eram expostas? Eram entregues numa roda anónima e eram entregues a uma ama para criar, porque eram filhos de mães não casadas ou porque eram pessoas que não tinham meios para pagar a educação dos filhos, enfim, era a desgraça constante e essas crianças quase todas morriam. Eram tão maltratadas que a maior parte morria. Se forem aos registros dos óbitos da Sé, estão nos meses de verão, é só morrer exposto, só morrem centenas. Portanto, eram crianças que eram injeitadas pelas respectivas famílias e eram expostas. A junta de paróquia tinha a obrigação de olhar para os expostos que apareciam na freguesia. E era isto que a junta fazia na sua freguesia. Além, depois, quando surgiam os cemitérios, geria os cemitérios. Aliás, o cemitério daqui, aquele que está lá embaixo, também foi o padre, o mesmo fundador desta filarmónica que o fez, porque o anterior era muito pequenino e era anexo à igreja, não sei exatamente onde, mas seria algures ali de roda da igreja, porque era encostado à igreja, provavelmente onde está aquela casa do lado de baixo. Portanto, tudo isto eram as funções. O presidente da junta era o homem que mandava nisto, e era o padre. Havia outra figura aqui que era o regedor. O regedor era um representante do Estado na freguesia. Tinha funções mais ou menos de polícia. O regedor chegou até o 25 de Abril. Portanto, os mais velhos lembram-se dos regedores. O regedor era um representante do Estado e era alguém que fiscalizava o funcionamento das coisas. Diz a lei, o tal Código Administrativo, que ele se sentava à esquerda do Presidente da Junta, não tinha voto na Junta, mas podia intervir na Junta, portanto fazia parte da Junta sem fazer parte da Junta. E fiscalizava. E, claro, que no tempo do Estado Novo, isso teve, na maior parte das freguesias, consequências muito más, porque era o olheiro do regime que estava para ver se toda a gente se portava bem. Portanto, era essa a figura. Muito rapidamente, portanto, o pároco era a pessoa principal, o bispo era o Dom João Maria Pereira do Amaral e Pimentel, foi aqui bispo de 1872 a 1889, era um homem do continente, de Oleiros, Castelo Branco, e era um homem considerado culto e sensível, que tinha sido nomeado bispo de Macau, mas a Santa Sé entendeu que ele era apenas bispo de Macau, o Estado português queria que ele fosse, porque achava que tinha direito a nomear bispo para a China, que ele também fosse bispo da China. Como a Santa Sé não aceitou, o Estado recusou a nomeação e, como prémio, deram-lhe a Diocese de Angra. Portanto, foi um bispo de Macau reciclado para Angra, mas aqui ele foi um homem culto e foi um homem que deixou história, fundou o Boletim Eclesiástico e foi um homem com realmente com valor. E era o bispo na altura. E era o bispo na altura em que esta filarmónica foi feita e terá tido também um papel importante nisso, porque foi na sequência de uma visita dele aqui à freguesia que se iniciou o processo que levou à criação da filarmónica. Depois, o Estado, o que é que era? Bom, o enquadramento político disto. Na altura estávamos numa monarquia constitucional, o rei era o Dom Luís I, que foi rei de novembro de 61 até outubro de 89, portanto era o rei nesta altura. Este Dom Luís I foi um rei que não era suposto ser rei. Ele era irmão do rei, o rei era Dom Pedro V, era um jovem, só que o Dom Pedro V, com 24 anos, apanhou tifo e morreu. E o irmão, que não era suposto ser rei, era oficial da Marinha, tinha estado aqui na Terceira como oficial da Marinha, até conhecia a ilha, foi dos poucos monarcas que passou por aqui. De repente, por causa deste acontecimento, acabou em rei e foi um bom rei. Foi um homem que até conseguiu manter alguma estabilidade política e a ele muito se deve, do ponto de vista do crescimento económico que aconteceu naquela altura, não que o rei governasse, porque era uma monarquia constitucional, mas porque o rei era, como o atual Presidente da República, era uma espécie do garante da estabilidade das coisas e ele conseguiu garantir essa estabilidade. Este rei foi o primeiro a ser mais feliz, porque para trás não foi assim. A mãe dele, a Dona Maria II, em quem Angra muito deve e que temos lá o retrato dela no meio, coitada, aos 34 anos morreu de parto. O filho mais velho, o tal Dom Pedro, foi rei, e um rei um bocado à pressa, ainda um bocado criança. Lá começou o seu reinado, casou aos 23 com uma princesa alemã chamada Estefânia,
Os dois apanharam um tifo, ela morreu com 23 e ele com 24. Portanto, foi uma família infeliz. O Dom Luís mudou a maré, foi mais feliz. Claro que o filho de Dom Luís, o Dom Carlos, também não foi muito feliz, acabou com um tiro na cabeça, mas pronto, isso é outra história. Como é que as coisas funcionavam? Nós estávamos numa época chamada de rotativismo. Tínhamos estes dois grandes partidos que surgiram. O Partido Progressista foi fundado na altura, chamado Partido Histórico, e havia um Partido Reformista que se fundiram e deram origem ao Partido Progressista. O Partido Regenerador já vinha mais de trás e eles revezavam-se. E a verdade é que, em boa parte, o sucesso do processo que levou a esta filarmónica deve-se ao lado regenerador. O lado regenerador deu origem a um período chamado da regeneração, depois do setembrismo. O setembrismo é um período da história com um governo muito à esquerda, e o grande homem que estava por trás disto foi um senhor chamado Fontes Pereira de Melo. Este Fontes Pereira de Melo foi um grande primeiro-ministro, um homem que conseguiu, de facto, pôr alguma ordem no país. Nós vivíamos num período de grande instabilidade política, os governos duravam um ano ou menos. Ele, Fontes Pereira de Melo, conseguiu governar direitinho desde 1869 até 1876, sem interrupção. Portanto, foi um período de estabilidade em que se investiu muito em obras públicas. No continente começou a construção dos caminhos de ferro, aqui construíram-se as estradas. Se vocês repararem nas pontes por aqui fora, olharem para as datas, estão em quase todos os pontos, está lá a data, é tudo desta altura. Foi nessa altura que se fez o abastecimento de água, que aqui em Santa Bárbara deu uma grande briga por causa do comer de chafariz, que foi colocado na Ribeira das Seis, mas não queriam na Ribeira das Seis, depois levaram ali para diante, depois trouxeram para trás, o chafariz andou a passear em uns anos, consoante o governo era de um lado ou do outro, mas depois lá atinou e fizeram mais do que um chafariz. Aquele grande reservatório que está lá em cima e as minas que o abastecem são dessa altura, portanto foi um período de grande investimento. Claro que levou o país à desgraça, foi tudo feito com dinheiro emprestado em Londres e depois, no fim, o país foi à falência e foi o princípio do fim, porque a partir daí não houve mais estabilidade nenhuma e o regime acabou por cair. Foi uma das coisas que levou depois à implantação da República, foi os excessivos gastos em obras. Mas a verdade é que, pelo menos, o povo ficou servido, pelo menos a obra ficou, o pagamento chegou mais tarde, mas lá se fez e as coisas funcionaram. Este Fontes Pereira de Melo, quando esta casa foi fundada, era o primeiro-ministro, era o governo que mandava nisto. Perdeu umas eleições, em 1877, o António José Dávila, do Partido Progressista. António José Dávila, depois foi o Conde Dávila Bolama, era um homem do Faial. Foi primeiro-ministro durante cerca de um ano. Voltou a perder as eleições e o Fontes Pereira de Melo voltou ao poder. Portanto, houve aqui, no ano da fundação, houve eleições em 1874, em 78, 79 e 81. Nestas eleições de 78, o Fontes Pereira, aliás, 78, o Fontes Pereira de Melo perdeu as eleições, mas no ano a seguir recuperou. E ele, no fim de contas, era o homem que estava por detrás do poder e que fez isto funcionar. Ele era representado aqui pelo Governador Civil. O Governador Civil, na maior parte do tempo, foi um senhor chamado Francisco de Albuquerque, Mesquita e Castro. Era o Visconde de Oleiros. Não deve ser por acaso que ele era de Oleiros, de Castelo Branco. A história do Bispo, provavelmente ele terá tido uma influência no prémio de consolação dado ao Bispo de Macau, que não foi Bispo de Macau, portanto, são dois homens da mesma terra, portanto, deve ter havido aqui qualquer coisa. Era do Partido Regenerador, como tinha que ser, e foi o Governador Civil de 1873 até 1876. Claro que quando os outros ganharam as eleições, nomearam, aliás, não, ainda antes de ganhar as eleições, ele foi substituído, porque foi eleito deputado regenerador. E foi nomeado Governador Civil o António da Fonseca Carvão, que era o segundo barão do Ramalho, de cá. Foi um Governador Civil de cá, o outro era do continente. Este barão do Ramalho era um homem formado em Bruxelas, jornalista e político, era um riquíssimo, portanto, não precisava trabalhar, estava dedicado às coisas da política mais como desporto, também do Partido Regenerador. Quando perderam as eleições, foi nomeado um novo governador, foi o Jacomo de Ornelas Bruges, o segundo conde da Praia, que era o governador no ano em que esta
casa foi oficialmente fundada. Quando perderam as eleições, o outro voltou outra vez ao poder, portanto, o Carvão voltou a ser o Barão de Ramalho, voltou a ser o Governador Civil. E, portanto, era este o enquadramento político. Este Governador Civil teve também importância porque houve algumas ajudas, e essas ajudas parece que vieram do Governo Civil. Depois, para acabarmos, vocês já estão fartos de me ouvir, para acabarmos esta coisa, gostava de vos falar da Câmara. A Câmara também existia e a Câmara, as câmaras eram eleitas, mas não pensem que as eleições já como eram agora. As eleições eram de caráter censitário. O que é que isto quer dizer? Só podia votar quem pagava mais do que uma determinada quantia de imposto por ano. E só quem sabia ler e escrever, e em circunstâncias especiais, alguns funcionários, mais nada. Para terem uma ideia, nas eleições de 1878, no país inteiro, votaram 512 mil pessoas. Ou seja, claro que só votavam os homens, que tinham mais de 25 anos, e só votavam aqueles que pagavam aqueles impostos. Portanto, era uma democracia muito mitigada. Além disso, as chamavam chapeladas, que era a aldrabice eleitoral, era uma desgraça. Porquê? Porque havia uma comissão local de recenseamento que dizia quem é que podia votar. E claro que se metiam uns, tiravam-se outros. E, portanto, as chapeladas aconteciam e, portanto, era uma democracia, enfim, que, para os padrões de hoje, muito pouco aceitável, mas bem bom, era uma democracia. Eles iam-se tratando mal uns aos outros. Quem perdia as eleições acusava sempre o outro lado de ter feito uma grande chapelada. Portanto, era chapelada de um lado, chapelada do outro, mas lá se ia vivendo. E, portanto, as coisas foram funcionando assim. Na Câmara Municipal, quem era Presidente da Câmara nessa altura era o Sr. Manuel José Pereira de Betancourt, que era um negociante em Anga, tinha uma loja em Anga, emprestava dinheiro e foi sogro do Frederico Vasconcelos, que deu origem a Frederico Vasconcelos, à empresa a seguir. Isto é interessante de ver porque a Câmara foi o primeiro lugar onde a burguesia entrou. Tipicamente, quem era Presidente de Câmara era sempre gente da aristocracia, mas a partir dos anos 50 do século XIX começaram a aparecer comerciantes na Câmara. E este é um deles. Portanto, este senhor foi Presidente de Câmara durante 2 mandatos. Os mandatos eram de 2 anos, eram de janeiro a janeiro. Ele foi Presidente 2 vezes. Antes dele tinha sido o Visconde Silva de Menezes, José Maria Silva de Menezes, que era o Presidente da Câmara, era o líder do Partido Regenerador. Este Betancourt era mais virado para o lado progressista e a seguir, quem veio a seguir e que estava na Câmara em 1877 foi o Cândido Forjares de Lacerda, que era do Partido Progressista e que também deu uma contribuição para esta casa ser criada. Claro que o outro lado o acusou de ter feito isso por causa de uma chapelada, mas isso a gente já não vai poder saber se era verdade ou não. Portanto, foi este o enquadramento. Eu podia continuar a contar-vos a história, mas a conversa já vai longa. Foi este o enquadramento do nascimento desta casa. Nasceu num tempo especial, no tempo do fontismo, a seguir à regeneração, num tempo em que o país parecia ter encontrado alguma estabilidade. Foi ilusório, porque logo a seguir tudo isto se desfez, mas naqueles anos houve de facto estabilidade e as pessoas estavam muito viradas para o progresso. Construíram-se estradas, fizeram-se pontes, fizeram-se os primeiros chafarizes, porque até ali ia-se buscar água aos poços. Havia aí uns poços, havia ainda água de poço. Uns poços, havia um poço que era uma cisterna, que enchia com água da ribeira, e era o que as pessoas tinham. E, portanto, houve grandes progressos, fizeram-se escolas, criaram-se escolas, deu-se, de facto, uma outra orientação ao país. E é nesse período de alguma esperança e de alguma estabilidade política que nasce esta sociedade. Nasceu esta, nasceram outras, mas havia muito poucas. Quando esta nasceu, só estavam em atividade 5. Era a da Serreta, que ainda estava viva, e era 2 recreios dos artistas. Havia 2, a da Rua de Santo Espírito e a da Rua de Marquês, as 2 com o mesmo nome. Esta coisa do recreio dos artistas, não pensem que os artistas eram os músicos. Na altura chamava-se artista aos operários. Os carpinteiros, os marceneiros, eram os artistas. Recreio dos artistas eram associações operárias, normalmente ligadas essas aí ao Partido Progressista, que tinham a sua banda. E é daí que vêm estes artistas, que não tinham nada a ver com a arte de tocar música, tinham a ver com a sua função. Na altura chamava-se artista aquilo que nós hoje diríamos que era um operário especializado.
Havia os não artistas, que era o trabalho braçal bruto, portanto, que não tinha especialização, depois havia os artistas, que eram o que nós hoje dizemos ser os mestres. E eram essas duas recreios, portanto, e a de Santa Bárbara era a que fazia a quinta. Houve outras antes, em Angra, que se extinguiram, houve outras antes na praia que se extinguiram, houve uma na Algoalva que teve uma existência muito efêmera, houve uma em São Brás que também andou para trás e para diante, mas vivas e a funcionar, esta era a quinta. Quando o bispo, uma vez aí chegou, todas as filarmónicas que estavam em atividade foram recebê-lo, eram 5, e lá estava a de Santa Bárbara. Portanto, filarmónicas não eram muitas, isso mostra que Santa Bárbara tinha algum grau de pioneirismo. E, portanto, foi este o enquadramento, foi esta gente que alguns andavam a tocar música de pé descalço, que fizeram esta casa, e eu acho que hoje, nestes 148/150, hoje nós temos aqui e temos que prestar justa homenagem a todos aqueles que ao longo deste século e meio serviram nesta casa, quer como dirigentes, quer como músicos, quer como apoiantes, porque de facto foi esta gente que a partir de muito pouco fez muito. E portanto eles merecem o nosso reconhecimento hoje. Nós hoje vivemos num mundo de fartura, fartura de dinheiro, fartura de tecnologia, fartura de música. Não foi assim para eles. Foi um tempo muito difícil e é nesse tempo difícil que se, de facto, nos tempos difíceis que de facto se vê a força das pessoas. Foram homens resilientes, homens muito capazes, que souberam trazer esta casa ao longo deste século e meio até aqui. Por isso, os meus parabéns a esta sociedade, os meus parabéns a quem hoje a dirige, o meu agradecimento a todos aqueles que aqui servem e aqui serviram e votos que nos 300 anos, eu gostava de cá estar, acho que não vai dar, mas vão ter que arranjar outro orador, mas votos que ela chegue lá e que chegue de boa saúde e a funcionar. E estão aqui os 2 livros, se alguém tiver curiosidade depois de os folhear, eles vão ficar ali em cima do banco e, portanto, podem vê-los. Um está esgotado, o outro ainda está disponível. Acho que é um livro muito interessante para as pessoas terem. Muito obrigado. Boa noite a todos e prometo que não vou falar muito, que a minha parte não é essa. Desde já queria agradecer a presença a todos, até porque está mau tempo e não apetece sair de casa, por isso, obrigada por estarem aqui. Agradecer a palavra de todos os que estão presentes aqui nesta mesa, não vou andar com excelentíssimos, porque depois vamos esquecer de alguém. A minha parte é só passar um momento também importante do nosso aniversário, que é homenagear os sócios que celebram este ano 50 anos, portanto, os sócios que passam a ser honorários. E para entregar, esqueci-me de dizer que são 6 este ano, portanto, estamos muito orgulhosos de ter 6 sócios a fazer 50 anos este ano. Para entregar a primeira lembrança, chamo a Inês Mel, secretária da nossa direção, para entregar à senhora Albertina Nunes. Para entregar a próxima lembrança, chamo a senhora Hilda Duarte, membro da direção, para entregar à senhora Zélia Dias. Não está presente, mas deixar aqui o obrigada a ela. Para entregar ao senhor Manuel Mendes, chamo o senhor Bernardino Coelho e o senhor Manuel Mendes. O neto é que vai receber.
Chamo agora o Sr. João Rodrigues, membro da direção, mais conhecido por Tomate, para entregar ao Sr. José Carlos Vieira. Para entregar a próxima lembrança, chamo o membro da direção Jorge Ferreira, para entregar ao Sr. Valdemar Barcelos. O Sr. Valdemar também não está presente, mas vai ficar ali a lembrança guardada para ele. E por fim, chamo o Sr. António Vielmin, não sei se ele está por aí, está, para entregar ao Sr. Luís Vieira. Também não está, mas também vai ficar ali guardada para ele. Acabaram-se então as lembranças para os nossos sócios honorários, um obrigado a eles. E por fim, vamos também entregar uma lembrança ao nosso Sr. Orador, professor Alan Menezes, que vai ser entregue pelo nosso Sr. Presidente, António Borges. Agora queria só chamar os nossos músicos para se dirigirem à sala do lado para a gente afinar e vamos fazer um concerto. Espero que gostem e obrigada.